Bom dia para os do dia, boa tarde para os da tarde e boa noite para os da noite. Sejam todos muito bem-vindos ao seu canal Ponderando com Caju para nós continuarmos a discutir a economia, a gestão e as finanças pessoais. Meus queridos e minhas queridas, espero que todos estejam bem e nós vamos dar continuidade a esse nosso trabalho. E sempre que eu faço isso, eu gosto de, nos primeiros minutos, destacar um pouquinho do trabalho anterior e, às vezes, fazer um ligeiro fechamento do assunto. No trabalho anterior, nós falamos a respeito de Monteiro Lobato. Essa foi a tônica, foi o principal, que é um dos grandes escritores brasileiros e foi um escritor da minha meninice, e até hoje ele continua, porque eu vejo como ele é importante. E a importância dele está justamente no fato de ele ter sido um escritor dedicado a verter a ciência para as crianças, para os adolescentes, para os meninos, traduzindo para uma linguagem popular, para as pessoas, para os leigos, a importância dessa ciência. Porque nós vivemos num mundo que é cada vez mais tecnológico e científico. E quando nós damos as costas para a ciência, o que acontece é a tragédia. Que é o que está acontecendo agora. Porque nós tivemos um governo que desprezou essa ciência, desprezou as vacinas, desprezou o isolamento, desprezou não somente o isolamento, mas uma série de medidas que vinham de encontro à saúde das pessoas. E principalmente colocou daí em primeiro lugar o dinheiro. Em primeiro lugar está o orçamento, primeiro está preservar o lucro e em segundo vem as pessoas. Só que uma coisa está ligada com a outra. E não foi somente isso que aconteceu. Houve também, como vocês devem ter visto no trabalho de 64, quantas e quantas pessoas foram iludidas, principalmente os caminhoneiros. Porque o presidente da República queria transformar o seu governo numa ditadura. Queria fazer isso. E deu com os burros na água. E até mesmo muitos caminhoneiros que deixaram suas mensagens na internet foram feitos de tontos, foram feitos de idiotas. E deve ter sido assim que eles se sentiram depois. Muito bem, meus queridos. Agora, é dentro desse espírito de falar a respeito da ciência, da importância que ela tem, que nós vamos dar sequência ao nosso estudo, falando agora a respeito do dólar e o risco país. Esse é o nosso tema. Porque nós vamos tentar hoje fazer uma mensuração desta variação deste dólar. Por que ele varia tanto? Qual é um dos motivos principais que está fazendo com que essa variação ocorra? E para isso, nós vamos fazer uma comparação com esse risco país. E para orientar a nossa conversa, nós temos uma pergunta que nós sempre fazemos, que em ciência se chama uma pergunta metodológica, para orientar todo o nosso trabalho, toda a nossa conversa que nós estamos fazendo aqui. Ela tem um começo, meio e fim com uma bússola. E essa bússola é essa pergunta aqui: por que o dólar tem subido tanto? O que faz com que ele se comporte assim? A respeito do dólar, nós já tratamos dele numa primeira abordagem, que foi o trabalho em vídeo número 11. Estou remexendo aqui a tela do meu computador. É o trabalho em vídeo número 11, que se chamava O Enigma do Dólar. E ali nós tratamos dos três principais componentes que vão estimar qual é o preço que ele vai ter. Que componentes são esses? Componente número 1, a produtividade.
Componente número 2, o tamanho das reservas cambiais. E componente número 3, o risco país. Esse é o componente número 3. Agora, desses 3 componentes que vão determinar qual é o preço desse dólar, desses 3 componentes, qual será que está tendo maior peso? Qual será que está tendo, na hora que a gente vai pôr na balança esses 3 fatores, produtividade, reservas cambiais e risco país, qual deles que está pesando mais? Tá? Então é isso que nós vamos tentar responder aqui, porque o dólar ele tem uma importância muito grande, pelo seguinte, porque ele é a moeda das trocas internacionais, é a moeda do comércio internacional. Como o país mais importante do mundo, ainda em termos de economia, de PIB, de geração de riquezas, ainda é os Estados Unidos. A moeda que ele tem, a sua economia, faz com que ele tenha uma moeda forte. Não é a moeda que faz a economia, é o contrário. É a economia de um país na sua pujança, na sua força, na sua distribuição de renda, nas suas oportunidades, na sua tecnologia e outras coisas mais, que determina o quanto que a sua moeda tem em termos de preço. E, portanto, os Estados Unidos ainda têm esse papel. E se o Brasil quer, por exemplo, fazer comércio, ele quer exportar e ele quer importar, ele precisa ter como referência essa moeda que é o dólar. Então, esse dólar ele vai entrar quando o país está vendendo e ele vai sair quando o país está comprando. E isso é o movimento do comércio. E depois tem o movimento financeiro, de entrada e saída, que são os capitais que entram, os capitais que saem, os capitais que podem entrar principalmente em 3 formas. Forma de empréstimo, forma de capital produtivo e na forma de capital que vem para bolsas de valores, capital que vem para comprar títulos públicos. Então, desses capitais que entram, os que têm uma preponderância são os especulativos, são os especuladores, que eles entram para fazer negócios, tirar o maior ganho possível, no tempo mais curto, e depois embolsam esse dinheiro e voltam para as suas origens. E depois, conforme essas idas e vindas, eles vão entrando e saindo conforme a situação do país. Mas aquele capital que mais nos interessa para entrar não é esse, ou melhor dizendo, é um deles, que é o capital produtivo. Por exemplo, entra uma fábrica no país. Ela vai trazer tecnologia, ela vai gerar emprego e ela vai gerar cadeias de produção dentro do país. Esse capital é o mais importante e o interessante para qualquer país. Agora, veja, dou até o exemplo de fábricas que fecharam. Por exemplo, a Ford. A Ford foi uma empresa que esteve no Brasil a partir de 1925. Portanto, primeiro como uma montadora, mais ou menos por esse período. Primeiro tendo oficinas, e muito depois, na década de 50, ela vai abrir fábrica e permaneceu no Brasil até 2020. E 20, 21, e daí saiu. Isso é um capital que está saindo. E esse movimento de capitais é que vai determinar o preço que nós vamos pagar por esse dólar. Porque, agora falando mais dos especuladores, por exemplo, quando um especulador
ele vai entrar no país, seja para comprar títulos públicos, seja para comprar ações no tempo mais célere possível, né? Ele está com os dólares nas mãos e diz o seguinte, assim: quanto é que você me paga para que eu deixe o meu dólar aqui com você? Quanto que você vai me pagar? Que prêmio você me paga por isso? Isso que é o risco. Então, mas no risco ele vai observar alguns fatores. E que fatores são esses que ele vai observar? Porque o risco ele vai definir, na verdade, qual é o grau de confiança. Ó, o que é o risco? É um grau de confiança maior ou menor que tem esses especuladores para entrar no país. Daí ele pergunta assim: quanto é que você me paga para eu entrar? Daí é um jogo, né? Daí ele pode dizer assim: olha, para eu entrar nesse país, do jeito como ele está, 5,50. Você tem que me pagar a tua moeda para eu entrar aqui. 5,50, 5,60. Fez! Eu estou confiando muito pouco em você. Como eu estou confiando um pouco em você, você tem que me pagar 6 unidades da tua moeda para eu dar 1 unidade da minha, que é o dólar. Então aí é um negócio, né? Aí é uma negociação. E que a gente não vê, né? Nós, pobres mortais aqui, isso aí se dá nas esferas, grandes esferas dos grandes bancos, grandes corretoras, grandes capitais. São eles. Muito bem, desses capitais entrando e saindo. Muito bem. Então, mas quando a gente vai olhar esse aspecto, que é quanto que vai ser pago, por exemplo, o que se leva em conta? Leva em conta, por exemplo, qual é o nível da inflação. Esse capital especulativo vai querer saber. Qual é o nível da inflação? Qual é o nível, por exemplo, do déficit fiscal? Como é que está a estabilidade política? Na estabilidade política, por exemplo, ele observou como é que o país estava lidando com a pandemia. Ele observa essas coisas. Como é que é a ação do governo em relação aos seus cidadãos. E conforme for esse agir da esfera executiva do governo, que é a esfera federal, ele vai ter uma confiança maior ou menor. Então, esse risco país, em verdade, ele vem dessa confiança que esse capital especulativo tem. Muito bem, tá aí. Então ele vê o déficit, ele vê a inflação, o déficit fiscal, ele vê o nível de endividamento, carga tributária, tudo isso ele leva em conta. Mas principalmente se esse país em que ele está, ele tem confiança e tem estabilidade política dos seus governantes. Né? Então ele olha, quem que culpa a presidência da República? Será que dá para confiar nessa pessoa? Será? E é por isso que eu toquei nesse assunto, né, da cultura do desenvolvimento, que eu abordei da questão do presidente, né, nos primeiros momentos. Muito bem. Então esse capital ele está olhando para essas coisas. E daí, será que é possível a gente medir qual é o peso desse risco que esse capital está tendo no preço do dólar? Porque o preço do dólar eu elenquei para vocês 3 elementos, né? Repetindo mais uma vez: produtividade, reservas e risco país. Então, como é que eu fiz? Eu fui até as matemáticas, e nas matemáticas dentro da estatística,
existe um capítulo dela que se chama das relações entre as variáveis. E daí ela procura medir a relação que uma variável tem com a outra. De que forma que é isso? Por exemplo, uma variável x e uma variável y. Vamos dizer que a variável x seja o movimento do dólar. E a variável y seja o movimento dessa percepção de risco país, que é atribuído em termos de pontos. É dado uma pontuação. Então, por exemplo, o risco país, digamos, sobe 1 degrau, o dólar sobe 1 degrau. O risco país sobe 2 degraus, o dólar sobe 2 degraus. O risco país desce 3 degraus, o dólar desce 3 degraus. O risco país aumenta 5 degraus, o dólar aumenta 5 degraus. Nessa relação que estabeleci, quando um move 1 degrau, o outro imediatamente se move com a mesma grandeza. Quando isso acontece, significa que essas variáveis têm um grau de relacionamento de 100%. Então quer dizer que esse risco país contribui para ser a verdade que vai explicar o comportamento do dólar em 100%. Tá? Porém, ele não está sozinho. Então, quer dizer, às vezes o risco país pode subir e o dólar não se mexe. O dólar às vezes pode até, digamos, cair. Tá? Então, mas qual é o peso que tem então esse risco país? Né? Então eu fiz uma primeira investigação preliminar. E o que é que eu fiz? Eu tomei a pontuação do risco país, que é dado em pontos, lá no dia 3 de janeiro de 2019. E em 3 de janeiro de 2019, esse risco país estava em 275 pontos. E depois, no dia 5 de outubro, que essa foi a minha última medição de 2021, no dia 5 de outubro, o risco do país estava em um instantinho só, já estou correndo a tela aqui da minha planilha do computador, é que é grande. No dia 5 de outubro, esse risco do país estava em 334 pontos. Tá? Então eu peguei o último dado e o primeiro dado e o último dado. Porém, esse risco país eu peguei dia a dia. E em todas as vezes que está vendo essa aferição. E no dia a dia são 718 observações que eu fiz. Eu peguei 718 observações do risco país e 718 observações da variação do dólar. 718 observações contra 718 observações. Então, é com essas duas amostras muito ricas, muito extensas, que eu utilizei para ver o quanto que esse risco país explica desse comportamento do dólar. Qual o grau de relação numa primeira estimativa. Então, observa, isso que nós estamos fazendo é um primeiro estudo, é um primeiro momento, é uma primeira observação. Nós não estamos, como se diz, terminando o estudo, nós estamos apenas começando. Mas para a gente ter uma ideia, para a gente ter uma noção do quanto que é isto. Muito bem. Daí eu cheguei daí utilizei as expressões algébricas de correlação, né, que a gente vai estudar nas faculdades. Não pensem que é uma coisa extraordinariamente complexa. Não. Até dá para deglutir.
E cheguei à seguinte conclusão. Olha aqui o número aqui do lado. Ó. 58,47%. Então vamos colocar aqui, ó, que o peso para explicar o risco, ou para explicar o dólar, o risco o país tem, por exemplo, quase, vamos escrever aqui, quase 60%. Então, quer dizer, 60% do movimento da variação do dólar já tem como um indício que é esse risco que o país corre, que é esta instabilidade política. O que é que significa isso? Olha, para eu entrar nesse teu país aí, do jeito como as coisas estão, ou você me paga 5,50, 5,60, eu não entro aqui. Tá bom? Então veja, qual é o peso dessa pressão aí que tem esse capital especulativo? O peso é 60%. E os 40% que falta para chegar no 100%, o que vai entrar? Daí eu entro como hipótese, né? Uma suposição que eu faço, que é essa produtividade que eu falei para vocês e o tamanho dessas reservas cambiais. Se eu fosse fazer isso, esses cálculos, mesmo que seja preliminarmente, meus queridos, meninos e meninas, né? E encher a pobre da minha luzinha, aí para explicar, pior ainda, tá? Então isso aqui eu estou dando os primeiros passos da ciência. Por isso que eu falei para vocês de Monteiro Lobato. Os primeiros passos da ciência, para mostrar que não é uma coisa assim que só doutor, só cientista vai entender. Não, não é. É possível que os leigos entendam. Porque não é um mistério. Né? O cálculo, que é um pouquinho mais sutil, que tem essas covariâncias e os desvios padrões, né? Mas são só esses dois grandes elementos que entram aí. Divide uma coisa por outra e chega-se nesse bendito desse número. O único problema é que é muito número, né? Olhem quantas observações eu vi. 718. 718 observações do dólar desde o dia 2 de janeiro de 2019 até o dia 5 de outubro. Tudo isso. Olhe quantas observações nós tivemos, tá? Tanto de um quanto do outro, para eu fazer, e cheguei nesse número, que é 60%. Então, a política, ela é muito importante, porque esses capitais estrangeiros que estão aí, eles podem entrar, eles precisam ter um ambiente que eles confiem. Como é que nós vamos entrar num país que o presidente quer transformar a sua gestão numa ditadura? E pode virar uma polvorosa daí que ninguém suporta, que ninguém sabe no que vai dar. Tá? Então até suponho que nos últimos tempos o presidente tem estado muito calado. Muito calado. Quase não tem falado. Suponho eu que deve ter havido pressão muito forte de algum grupo que disse para ele: olha, fulano, desse jeito você se modera aí, você fique quieto aí, senão vai acabar indo até para o tal do bendito impedimento. Então houve algo lá que influenciou nisso aí, para fazer que daí com que este risco país se amenize. Se amenize. Para esse capital, mesmo especulativo, voltar a confiar no país. Daí o que acontece? Daí esse valor, esse preço do dólar pode ir caindo. Porque está em 5,50. Pode ir caindo a 5,40, 5, 4, até voltar num patamar que se aproxima da produtividade
da economia. Tá? E o dólar é tão importante porque ele está servindo para, inclusive, servir de referência de preço para as nossas exportações. Então eu separei também, fiz uma outra pesquisa de preços aqui, minha gente. Tem um pouquinho só de paciência, porque a coisa é importante, meus queridos. Porque esses movimentos vão influir na inflação. E a inflação reflete também no preço até da comida que a gente paga. Por exemplo, uma das coisas que muito subiu foi o óleo de soja. Porque a soja ela é exportada. E nessas exportações de soja, eles estão levando em conta o preço internacional, o preço que se forma lá fora. Então vejam só, a soja ela é cotada em termos de bushel. O bushel é uma medida americana, inglesa, que é quase 30 quilos. Então a soja estava em 2 de janeiro de 2019 em 8,94 dólares o bushel. E passou para 12,50 o bushel, a medida com que ela é comprada e vendida lá, né, internacionalmente. 12,50. Isso dá uma variação de quase 40%. Então, quer dizer, quem que exporta em soja, em dólar, já está ganhando 40%. Então, por exemplo, se ele vendia 100, já está ganhando 140, digamos, né? E a desvalorização da moeda foi de 115%. Então, quer dizer, eles ganharam com a variação do dólar, da soja, digamos, e mais a desvalorização da moeda, que pesa muito esse risco o país. Então, eles ganharam duplamente, especialmente esse setor exportador de agronegócio. Quer dizer, eles estão puxando dinheiro com rodo. Estão tendo lucro rodo. E não foi só a soja, por exemplo, porque a soja ela entra, por exemplo, quando a gente vai comprar óleo de soja, a soja ela entra na ração dos animais, das aves, dos suínos e até do gado. Porque quando o pasto está muito ralo, por causa de seca, o que os pecuaristas têm que fazer? Tem que comprar ração para dar para eles. Daí o que acontece? O preço sobe. E mais a dona China, né, que é o maior, um grande comprador brasileiro. Mas o problema da China nós vamos tocar depois. Então quer dizer o seguinte, veja, essa variação do dólar, por exemplo, de a variação em moeda nacional, né, que para o caso da soja foi de 115%. O milho foi 134%, porque o milho é mais importante que a soja. Porque a soja, ela entra nos farelos, ela entra como composição de preço no óleo, mas o milho é muito mais importante, porque o milho é o principal cereal da humanidade. Ele entra na composição de mais de 1000 produtos. 1000. Quando a gente entra no mercadinho, por exemplo, tem as paçoquinhas ali para vender, né? Aquelas miudezinhas. Paçoquinha é milho. Milho, às vezes misturado com amendoim, né? Com amendoim. Não posso esquecer disso. E uma série de coisas. Ou às vezes só de amendoim. Mas ali, os derivados de milho andam pela maisena, anda pelo fubá, o pão de milho. Olha, é mais de 1000 produtos que o milho pode entrar. Então veja. Então o que eu fiz? Para nós encerrarmos nossa prosa aqui. Eu procurei mostrar como que esse risco país influencia neste dólar. Qual é a composição dessa influência? 60%. Então vejam. E por que eu estou falando nisso? Porque é uma ciência que eu estou me utilizando da estatística, num capítulo chamado Correlação, para tentar explicar para vocês a importância disso no dólar, que vai bater no preço da nossa comida que a gente vai pagar no mercadinho. Né? O preço de uma bisteca, por exemplo, porque os suínos é muito alimentado com ração. E por aí vai. Né? Ele vai comprar um pão de milho e outras coisas mais. Tá?
Então, meus queridos e minhas queridas, eu espero ter sido claro para vocês, eu espero ter contribuído com essa conversão da linguagem, né? Porque eu estou tentando dar uma de Monteiro Lobato. E eu espero no próximo livro, no nosso próximo trabalho, eu quero muito fazer um vídeo a respeito desse livro aqui do Monteiro Lobato, que é Serões de Dona Benta, que ele lida com experiências para as crianças. Mas isso é um outro momento, tá? Eu quero então, o Monteiro Lobato é apenas uma inspiração para mim e para todos os nossos trabalhos. Que se você gostou, meus queridos e minhas queridas, dê um like. Dê um like para a gente continuar caminhando, porque a nossa caminhada é longa. Tá bem? Então, bom dia, boa tarde, boa noite, e o Ponderando com Caju se despede de vocês e até uma próxima ocasião. Até!